E aí, meu nome? Voltando de recesso, mais uma aula. Eu acho que essa vai ser a última aula, só um recadinho. Acho que a gente vai fazer a última aula através do YouTube. E a próxima será ao vivo, se eu não me engano. Mas fiquem atentos ao grupo de vocês aí para saber mais informações, tá? Na aula passada, a última aula que eu passei para vocês, a gente estava falando sobre a Europa, né? Então a gente falou sobre algumas desintegrações, conflitos, a gente falou sobre o leste europeu, União Soviética. Hoje eu vou falar sobre as migrações e xenofobia, tá? Que é um assunto muito interessante que ocorre no continente europeu. Beleza? Então vamos lá. No fim do século XIX até o século XX, cerca de 50 milhões de europeus eles saíram da Europa e buscaram melhores condições de vida, principalmente para cá, para os países da América, né, até mesmo Estados Unidos, Canadá. O Brasil foi um dos lugares onde eles vieram, juntamente com a Argentina. Os europeus eles partiram para a América. 80% da população que vinha era britânico, italiano, alemães, até mesmo espanhóis, irlandeses, portugueses, russos, escandinavos. E o que eles faziam? Eles fugiam da crise que tinha agrícola lá, né? E da pobreza, tinha perseguição religiosa, perseguições políticas, né? E outra, a oferta de trabalho aqui estava bem melhor, porque tinha acabado a escravidão aqui na América e tinham promessas de algumas terras serem mais baratas, né? Então eles poderiam trabalhar bem. Lembrando que o povo escandinavo é o povo que vem da Noruega, Suécia e Finlândia. Interessante falar isso, né? Porque hoje é um dos países de melhores condições de vida. Se a gente for falar de DH, Suécia, Noruega, né? Então o mundo dá voltas, né? Hoje eles já vieram para cá. Hoje a gente que busca estar lá. Aí, ó, a setinha mostrando os europeus. Aqui, ó, a Europa saindo, o povo saindo da Europa e buscando esses pontos aqui da América. Beleza? Tudo tem no livro de vocês. Está na página 120, se vocês quiserem dar uma olhada no livro de vocês, tá? É um continente de imigrantes, né? Hoje vive uma situação inversa que caracterizou o início do século XIX, especialmente no período de 1990. Depois de 1990, tudo isso mudou. O crescimento da economia, a demanda por mão de obra, começou a atrair o contingente de imigrantes nessas regiões, principalmente da Europa. Então, ó, vários países, vieram em direção à Europa. Lembrando que a anglo-saxônica ainda continua sendo um ponto alvo onde tem um processo migratório grande, que lá está os Estados Unidos e o Canadá. Beleza? Mas a Europa hoje recebe muitos imigrantes. Os países que mais recebem na Europa: a Alemanha, a Itália, o Reino Unido, França, Espanha, principalmente o povo que vem do leste europeu, que faziam parte da antiga União Soviética, né, da África, da Ásia e daqui da América Latina, né. Os imigrantes eles buscam o quê? Vão para lá para buscarem melhores condições de vida, oportunidade de emprego, moradia digna, acesso a serviços públicos, de saúde, de educação mais adequados, né? Muitos deles estão fugindo de conflitos, perseguições políticas, éticas religiosas em seus países que são de origem. Parte da população dos países que recebem os imigrantes, ele teme a perda de emprego e a própria identidade cultural, né, e a queda do padrão de vida. Então aí acaba acontecendo um probleminha, né? As autoridades europeias começam a criar várias barreiras para estabelecer cotas de imigração, mas muitos imigrantes eles acabam indo de forma ilegal para lá, morando e trabalhando de uma forma clandestina. Isso acontece muito, porque eles recebem baixos salários e por isso acaba sofrendo a chamada xenofobia, que é o preconceito contra o cidadão estrangeiro. Aí surgiu essa essa crise migratória. Os países membros da União Europeia começaram a adotar políticas diferentes do que se refere a meio, né, de acolhimento aos imigrantes e refugiados, mas firmaram um acordo em 2018 propondo um aumento de controle das fronteiras e também a criação de centros para a seleção de imigrantes, ou seja, não é qualquer imigrante que pode chegar lá, né? Destinados a avaliar aqueles que podem solicitar asilo, os asilos que são os refugiados, e os que devem retornar em seus países de origem, que são os imigrantes econômicos.
O controle das fronteiras era uma medida muito contestada por parcelas selecionadas da Europa, né? De toda a sociedade. E é um feito, como é que eles faziam isso? Muros, barreiras. O objetivo melhor é que o que? Tivesse que impedir a entrada e o trânsito de imigrantes e refugiados. E isso ficou conhecido no espaço Schengen. Tá? O espaço Schengen é uma área de livre circulação. Foi criado em 1985 e permitiu o deslocamento da população dos países membros, sem controle de passaporte. É como se eu fosse para a Argentina hoje. A gente precisa de passaporte? Não. Então, esse espaço Schengen acontece justamente isso, né? O acordo ele prevê um reestabelecimento do controle de fronteiras como em caso que tenha uma ameaça de ordem pública ou segurança nacional. Desde 2013, mudanças foram feitas de acordo, né, e aumentando essa fiscalização, que coloca em risco o princípio dessa circulação, que é o próprio acordo. Aí embaixo tem uma imagem sobre o fechamento das fronteiras, né, de alguns países. Todos os vermelhos aqui são os lugares onde as fronteiras estão fechadas, para que não ocorra essa transição. E aí surgiu a xenofobia, né? A contribuição dos imigrantes para o crescimento demográfico europeu e também para a economia, na maioria das vezes, com a mão de obra, os trabalhadores que têm uma menor qualificação ou até mesmo rejeitados pela população europeia, como na colheita, construção civil, até mesmo na limpeza, pouco tem aliviado a reação hostil, né? Das quais essas pessoas são vítimas, né? A xenofobia ela cresce por toda a Europa e a cada ano, tá? Ela pode ser observada pelos resultados eleitorais obtidos por partidos que são mais favoráveis à contenção dessa imigração de países, por exemplo, na Áustria, Noruega e Bélgica. Então, tem partido político que fala sobre esse preconceito, sobre esse bloqueio de imigrantes, né? Muitos imigrantes e as suas famílias são perseguidos, ameaçados, hostilizados, agredidos e em muitos casos eles são até mortos por grupos hostis desses, que são chamados de neonazistas. Esses grupos, esses neonazistas, eles acreditam numa superioridade cultural, olha só, da Europa sobre o restante das pessoas, né? Por exemplo, sobre os africanos, os asiáticos, até mesmo nós aqui latino-americanos. E pregam o extermínio de negros, judeus, homossexuais e até mesmo imigrantes. Os neonazistas eles estão espalhados por todos os países da Europa. As suas ideias, né, são divulgadas pela internet e tem até encontro para protestar contra os políticos e organização que defende esses imigrantes. Olha que absurdo. Isso aí, ó, foi um protesto na Alemanha que ocorreu contra os imigrantes do povo neonazista. O cúmulo, né? Então acontece muito isso. Então vocês têm que entender que a xenofobia ocorre em toda a Europa, não só na Europa, como nos Estados Unidos, em todo o mundo, para ser no geral. Beleza? Então, galera, qualquer dúvida, vocês falem comigo no WhatsApp, tá? Um abraço.